Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube, com algumas novidades do Peixe, mas vamos dar ênfase também ao campeão Chelsea, campeão do mundo. Tudo isso muito mais. Antes, se inscreva no canal, já ativa o sino, você não perde no conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha. Vamos começar falando aí de Santos, também de Chelsea e também do Paris Saint-Germain na final do Mundial. Primeiro, gente, falar do Santos nesse domingo hoje com poucas novidades, tá? O Santos hoje não tem grandes assim assuntos pra gente falar do Peixe em termos de contratação, que é o que o pessoal tá esperando. Porque o Santos tá trabalhando para jogar contra o Flamengo na quarta-feira. O Santos fez um treino hoje normal, o Neymar participou e os jogadores também. E o Santos segue trabalhando para disputar essa partida importante contra o Flamengo, tá? Mas vamos falar de contratação que a torcida do Santos estava esperando. Samuel, finalizou alguma contratação? O Mike estava engatilhado, como é que tá a situação? Vamos falar disso. Ó, o Mike não teve nenhuma grande novidade no dia de hoje, tá? O que estava já estipulado? Que o Mike tem reuniões com a diretoria do Palmeiras para saber se ele aceita a proposta de renovação do Palmeiras ou se ele não aceita e vai para o Santos. A proposta que ele tem é do Santos, tá? São 3 anos de contrato e já um pré-contrato para assinar, tá? Os salários é bem maior do que ele ganha no Palmeiras, não é tão maior assim, mas é um salário maior. E esses 3 anos de contrato, o Palmeiras não cede, não dá esses 3 anos para ele. O Palmeiras quer renovar por 1 ano. Então, cara, você é jogador de futebol, você tem um clube que vai te pagar um salário um pouco maior do que você ganha, 3 anos de contrato, para um outro que quer sua renovação, você vai ficar na reserva, e você vai ganhar 1 ano de contrato, então o jogador pensa, ele fala, opa, o cara já tem 32 anos, então ele não é nenhum garoto mais. Então é isso que o jogador pesa na balança para ele. Pô, vou assinar um contrato com o Santos 3 anos. Aí, Palmeiras, vocês vão me ceder 3 anos? Ah, não, a gente não... 3 anos é muita coisa. Então, mas mesmo assim, não houve nenhuma novidade no dia de hoje. Se avançou, se continua na mesma. Tá do mesmo jeito, tá? Segue conversando o Mike com a diretoria do Palmeiras. Isso atualizado que a gente tá sabendo, tá? Para que chega num acordo. O Santos tem esse contrato para ele. É 3 anos, apalavrado, né? Com um aumento de salário, gatilhos no contrato, etc. Mas não foi batido o martelo ainda, tá? Tem gente falando já que já foi assinado o contrato, que o Mike já é jogador do Santos. Não, não é jogador do Santos e não foi assinado nada. Então o Palmeiras segue negociando uma possível renovação para que ele seja o reserva do Giai, por exemplo, e o Santos segue esperando resolver lá entre ele e Palmeiras para que o Santos aí, assinando esse pré-contrato, esses 3 anos de contrato, o Santos possa conversar com o Palmeiras para que chegue num denominador comum e o Palmeiras libere o Mike antes do término do contrato. Não sabe ainda se o Santos vai pagar alguma coisa ou se o Santos vai chegar no Palmeiras e falar, ó, vocês têm, né, 13º para pagar, tem o contrato até o final do ano, vocês vão pagar tanto por mês. A gente, já assinando com o Mike, vocês ficam livres de pagar isso para ele. E ele já sai do Palmeiras e vem para o Santos. Então não teve nada de novidade no caso Mike no dia de hoje, tá? Qualquer novidade a gente fala para vocês. Outra coisa, zagueiro que o Santos está conversando, eu já falei aqui nesse canal, acho que foi o primeiro a falar aqui, né? Na época o pessoal falava que o Santos estava tentando o Adrielson, e estava mesmo, o Santos tentou o Adrielson, mas não deu, muito caro. E paralelamente o Santos conversava com o Rafael Tolói, zagueiro que foi do São Paulo, depois foi para a Sampdoria, rodou a Itália, e é um jogador que já está meio que... não está no final de carreira, mas é um veterano. E é o zagueiro que o Santos conversa, é o Rafael Tolói. Se vai dar negócio, não sabemos ainda. Você gosta? Não gosto. Jogador já meio veterano, para trazer Rafael Tolói, deixa aí os que estão aí. O João Bassi, que eu não gosto, mas está ali. Você tem o Luizão para dar oportunidade, você tem o Luan Pérez, você tem o Gil, etc. Então eu não traria o Rafael Tolói, mas é o zagueiro que o Santos conversa no momento, tá? Então vamos aguardar no dia de amanhã para ver se vai acontecer alguma coisa, alguma novidade na negociação do Mike. Por enquanto,
Nada de novidade, beleza? Agora vamos falar um pouco saindo de Santos, hoje aquilo que eu falei, o Santos não tem tantas novidades. Vamos abrir espaço, vamos falar um pouco do Mundial de Clubes, né? Terminou nesse momento a Copa de Mundo de Clubes, a primeira, né, da FIFA. Terminou com a vitória do Chelsea. Chelsea 1, 2, 3, Paris Saint-Germain 0. Olha só, rapaz. E vamos falar aqui o seguinte, primeiro de tudo, o Chelsea era, digamos assim, o azarão, né? Não, porque eu vou falar aqui do time do Chelsea, que é muito bom, mas assim, era o azarão entre aspas, porque o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, atual campeão francês, trilhões de vezes campeão francês, e além disso, estava jogando o melhor futebol do futebol mundial. Hoje era o Paris Saint-Germain. Isso aí, todo mundo que acompanha futebol, 90% concorda e sabia que o Paris Saint-Germain era o favorito. Mas futebol, gente, depois que a bola rola, cara, e ainda mais dois clubes grandes, o Chelsea também é um baita de um clube, né? Eis que a bola rolou na final do Mundial, e aí os Blues, o Chelsea, tacou 3-0 no Paris Saint-Germain. Fora o chocolate, fora os ameaços, com os sul-americanos deitando e rolando. O Chelsea jogou uma partida de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo de clubes, e uma final de Libertadores. Porque eu falar a verdade, esses caras estão mordendo. O Paris Saint-Germain achou que o futebol que eles estavam jogando na Copa do Mundo e era um ótimo futebol, e além deles ter sido campeão da Europa, eles estavam com o ego lá em cima. Vamos chegar na final, vamos tacar 3-2-3 no Chelsea e vamos ser campeão. Ainda mais depois da goleada no Real Madrid. Os caras estavam meio que sapato alto. Só que, cara, futebol, decisão, irmão, você tem que respeitar o que tá do outro lado. Ainda mais o Chelsea, que é um dos maiores clubes do futebol mundial hoje, sem dúvida. Cara, você pega o time do Chelsea, que o pessoal falou assim no começo, na primeira rodada. Ah, o Chelsea, o time é ruim, colocou um time meia boca lá, tal, né? Não tava jogando aquele futebol, mas depois o time do Chelsea pegou no breu. E, cara, tem grandes jogadores, hein? O Cucurella, o lateral esquerdo, joga muito. Chato no bom sentido, porque ele irrita o adversário, ele incomoda, e ele é bom, mano. Ele é bom na marcação e é bom com a bola no pé no ataque também. Você tem o Gusto, que é o lateral direito, joga muito. Hoje é um dos melhores. Ele e o Hakimi, do Paris Saint-Germain, que não joga muito ali às vezes, mas quando ele joga de lateral, ele também é um dos melhores. O Gusto jogou muito. Aí você tem o Caicedo no meio campo e o Enzo Fernandes, que é argentino, fala muito, mas joga bola pra caramba. Aí você tem um meio de campo desse. Você tem o nosso querido João Pedro, que é uma opção agora que a seleção brasileira ganha, com o centroavante que foi revelado pelo Fluminense. Tem técnica, tem categoria, chegou no Mundial, arrebentou. Parece que ele faz 30 anos que joga com o Chelsea, com o time do Chelsea. Não, chegou esses dias no Chelsea. O cara meteu 3 gols no Mundial, fez um golaço hoje, uma assistência do Palmer, que foi eleito o melhor jogador da competição, e eu concordo. Cole Palmer, né, o homem que é gelado, Cole Palmer, e joga muito, é uma barbaridade, hein? Canhoto, camisa 10 de ofício, de natureza, né, aquele 10 clássico, e o cara fez 2 golaços, só aquela tacada de bilhar, né, puc, puc, igual ele fez contra o Palmeiras, né, contra o Palmeiras também, aquela tacada de bilhar, ele cortou para dentro e tocou no cantinho do Everton, né, e hoje mesma coisa, as duas jogadas do Chelsea, os 2 gols são idênticos, né, aquela tacada 3-0, fora o chocolate, engoliu o nosso querido Paris Saint-Germain, essa que é a realidade. Marcou pressão lá em cima, não dava sufoco no Paris Saint-Germain, que ficou assustado. O Luiz Henrique viu que a vaca estava deitando, mas não, tentou de tudo, trocou metade do time, mas não teve jeito, cara. O Paris Saint-Germain pecou o quê? Achando que ia ganhar do Chelsea a hora que quisesse. E aí que você perde uma partida de futebol. Porque do outro lado você tem um grande time também. E aí o Chelsea veio para ser campeão, para ganhar. Fizeram uma festa linda, maravilhosa, a taça lá da Copa do Mundo do Clubes, hein? Pelo amor de Deus, que coisa linda, hein? Olha, aliás, a FIFA, você pode falar mal da FIFA, você pode reclamar, você pode meter o pau no presidente da FIFA, que
Alguns não gostam, outros gostam, mas ele é um cara que manja de futebol e ele fez uma competição que foi sucesso. Entendeu? Foi sucesso. Essa que é a realidade. E a organização da FIFA é brincadeira o que os caras conseguem fazer, né? É uma coisa maravilhosa. Então, a Copa do Mundo foi sucesso, veio para ficar, essa que é a realidade. E aí, toquei escutar hoje uns palmeirenses amigos meus falando: o Palmeiras perdeu pro campeão. Vocês são brincalhão, o Fluminense também, né? Torcedor do Fluminense. Perdemos pro campeão. Aí vocês tocam aguentar isso aí, que vocês perderam pro campeão, mas vocês perderam. Essa que é a grande realidade. Entendeu? O campeão é o Chelsea. O vice é o Paris Saint-Germain. O Palmeiras e o Fluminense ficaram no meio do caminho. E sem churumelas, tá? Por favor. Mas, de qualquer forma, parabéns à torcida do Chelsea no Brasil, né? Os Blues, que ganharam esse título mundial. Eles já têm um título mundial do outro formato, né? Mas agora ganha a Copa do Mundo de clubes e leva esse troféu maravilhoso para a sede do Chelsea. E que vitória, hein? Sem contestação. O torcedor do Paris Saint-Germain não tem que reclamar de nada, porque o Chelsea deitou, dominou, destruiu o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique ficou até... Ali você via a fisionomia dele sem saber o que fazer, porque ele não tinha que fazer. Não tinha jeito. O Maresca, que é o treinador do Chelsea, engoliu ele taticamente, tirou um atacante, mais um homem de meio campo, marcou pressão e, cara... Aí os jogadores do Chelsea decidiram e o Cole Palmer, melhor jogador do Mundial, com certeza. Que canhoto maravilhoso, hein? Que 10, hein? Esse é o 10 que a gente gosta. Aquele que domina a bola e não faz força, né? Só na categoria toque, toque. E mete gol daqui, mete gol dali. É aquele 10 que chega, que vai lá na frente, que se aproxima do centroavante, faz tabela. Ele já tinha quase feito um gol antes, né? Que ele tabelou com o João Pedro de letra. E aí ele bateu a bola, passou perto, mas depois ele deu 2 toques de bilhar lá, 2 tacadas de bilhar, e fez 2 gols pro Chelsea e deu uma assistência ainda. Então, sem o que falar desse craque do Chelsea, né? E parabéns pro Chelsea, pros Blues. O Paris Saint-Germain também. Não é porque perdeu aí que vão falar que o Paris Saint-Germain é um dos melhores times do mundo. Tava jogando muito. Mas hoje pegou um Chelsea que veio para ser campeão. Os caras chegou o Enzo Fernandes, esse cara aí com sangue na veia, e vamos ganhar e vamos levar essa taça. O Chelsea realmente fez por merecer, beleza? Foi um grande jogo, gostei muito dessa Copa do Mundo, tá? Não é porque o Santos não tava que a gente vai falar que foi uma porcaria, não. Foi uma ótima competição, sucesso de mídia, de público, de audiência, e vai melhorar ao longo da temporada. E daqui 4 anos o Santos vai estar lá. Santos, pode escrever o que eu tô falando aí. O Santos vai ser campeão da Libertadores e na outra Copa do Mundo, daqui 4 anos, nós vamos estar lá e vamos ser campeão do mundo. Vamos ser tricampeão do mundo na próxima Copa do Mundo. E dane-se, não adianta vir criticar. Beleza? Se gostar do vídeo, dá like. A gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui.